mil contos, sabia? Porque quando você vai ver quanta galera cobra num story, o story é 20 segundos também, às vezes é 10 mil um story. Já vi story de 50 mil já. Então eu, caramba, mano, 50 pau no story. Mano, você tá ligado no Neymar, quando ele fez o último contrato dele lá, que foi de bilhões, antes de vir pro Brasil, cada story que ele fez, ele não, no contrato não rezava isso, ele era livre, mas cada story que ele fizesse dentro do clube, se não me engano, era o de 1 milhão. Pra ele, se ele chegava lá, tô treinando aqui hoje, pô, cheguei aqui, vou treinar aqui com a galera, mostrava o clube, falava do clube, 1 milhão. Não confiem nas informações do Robertinho. É, tem que procurar, porque isso é bosta na minha cabeça. Falam uma mentira aqui. Tá, eu sou exagerado, mas, cara, ele fez... O Neymar liga aqui, Não, tá me tirando, era 5. Direto, cara, ele crava uma mentira. Tem Será que o cara fica velho e fica mais mentiroso, assim? Ele já não liga pra fonte. Ligou foda-se. Meu filho fala que cada vez que eu conto uma história, eu aumento essa história. Eu sempre falo do James, né? O James é um brother meu que tá lá na Itália. Aí uma vez ele veio pra cá, né? Aí a gente ficou trocando ideia lá. Aí ele falou assim pra mim, negão, se eu fosse viver no Brasil e dar a mesma qualidade de vida que eu dou pros meus filhos, que eu dou tal, eu teria que ganhar de 25 a 27 pau. Aí ele falou, e lá eu sou pobre, negão, eu não sou nem classe média lá. Aí meu filho fala que cada vez que eu conto essa história, você aumenta. Eu aumento 2, 3 mil reais. Pô, daqui a pouco você vai falar que ele tinha que ganhar 50. Tem vontade, negão, de mudar do Brasil, assim? Já pensou nisso alguma vez? Mano, eu não tenho. Eu queria muito ir pra Itália esse ano. Pra casa do James até, mano. E aí, tipo... Mas, mano, tá caro pra caralho agora, velho. Então, pra ir eu, Jamal... Jamal, Cleide e Alana ia sair 40 pau e de volta. Tá ligado? Isso porque eu tenho lugar pra ficar lá e tal. Mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo ir até o final do ano. Mas eu nunca tive vontade... Eu nunca viajei de avião, mano. Pra vocês terem ideia. Minha filha já viajou de avião mais do que eu. Caralho. E eu... Mas sério, nem aqui no Brasil, assim? Nem aqui no Brasil, velho. Cara, tu tinha que ir pros Estados Unidos. Não, então, ele tá reclamando ali, mas porque ele é o quê? Uma pessoa já bem colocada, já foi várias vezes, tá tirando sua onda, entendeu? Agora, ir nos Estados Unidos mostra pra você que o mundo que nós vivemos é um mundo atrasado. Não, então, mas ó, o Calubo, Samuel Calubo, outro amigo meu, tá lá na Nova Zelândia, ele diz isso. Febrão, tá nos Estados Unidos, diz isso. James, tá na Itália, diz isso. Todo mundo que eu conheço tá em algum lugar do mundo, diz isso. O James ainda vai viajar, o James vai além. Ele fala assim, negão, você só acha o Brasil da hora porque você nunca saiu daí. Isso. Ele fala desse jeito. Ele fala, negão, você hoje vive... Você sempre viveu a parte boa do Brasil. Hoje, graças a Deus, vive uma parte um pouco melhor. Mas ele fala assim, mano, você só vai entender o quanto o Brasil é zoado quando você sair daí. E não precisa sair pra longe, não. Você pode vir pra Itália, você pode vir pros Estados Unidos, pode vir pra Nova Zelândia, Irlanda, Uruguai... Vai pro Uruguai, você já vai entender. Tá aí do lado, ó. Vai pro Uruguai, você já vai entender. Eu só vou por causa do Jamal, sabia? Porque o Samuel tá na Nova Zelândia e uma vez ele falou, negão, vai abrir tem um negócio que a Nova Zelândia faz todo ano lá, que deixa vir uns gringos, tá ligado? E aí ele sempre dá um salve pra eu avisar, não, eu sou seu pai. No outro dia o Jamal falou assim pra mim, pô, pai, essa história aí. Que o Jamal, por ter 16, falou, não dá pro Jamal ir, mas se o Kaique quiser, eu dou maior apoio. Aí o Jamal falou assim, pô pai, mas se eu fosse mesmo, pelo senhor tava liberado? Eu falei, oxe, Jamal, o mundo é seu, caralho. Eu já tô com a minha vida ganha, agora é sua vez. Sim. Aí ele falou, pô, então eu vou, quando eu fizer 18 anos. Falou assim, sério. O Jamal tá naquela transição entre uma hora ele fala uma merda, outra hora ele fala sério como se fosse um homem. Então ele tá naquele meio de caminho, sabe? Sim. Uma hora ele se porta que nem uma criança, outra hora ele se porta como um adulto, pai de família. E nessa hora eu falei, porra, tipo assim, ele falou grosso assim, tá ligado? Que nem a voz, né, que eu também zoo isso, que eu falo, uma hora ele fala fino, outra hora ele fala grosso. E aí ele falou grosso, ele falou, não pai, eu não quero ficar aqui. Não vale a pena. Desse jeito ele falou. Aí eu vi no olhar dele, eu vi o olhar do Febrão, quando foi embora. Eu vi o olhar do James, eu vi o olhar do Samuel, eu vi o olhar de todos os meus parceiros que hoje não estão mais aqui, tá ligado? Negão, se prepara, sabe por quê? A gente esteve fora... E depois que eu voltei, eu tive um problema aqui. E não foi da minha parte. A minha mulher, ela esteve lá fora. Ela virou e falou assim, Humbertinho, a gente tem uma vida boa aqui. Sabe, uma condição financeira razoável. Ela virou assim, vamos embora. Eu vou com você. Eu vou trabalhar de faxineira lá pro resto da minha vida.
Ai. Ela não queria voltar pra cá. Ela me cobra isso constantemente. Ela foi pra onde? Pros Estados Unidos. Robertinho, vamos? Eu ainda dou conta de trabalhar há muito tempo. Eu vou ser faxineira lá. Carai. Você também trabalha, vamos morar lá. Vamos morar lá. Porra, Robertinho, eu vou te arrumar pra você ir. Pra você ir pros Estados Unidos. Eu vou te arrumar pra você ir pros Estados Unidos. Porque eu quero, cara, porque eu gosto dessa porra aqui, mano. Então, aqui é zoado, aqui é estragado, mas eu sou daqui, velho. E eu sou desse jeito também, mano. Eu sou dessa porra. Mas isso aí, velho. Isso aí é identitarismo, velho. Essa porra é identitarismo. É tipo, é muito parecido com a parada do eu sou trans. Eu sou brasileiro. Você respeita a minha identidade. Tem nada a ver, muito isso, velho. Eu sou muito. Eu me vejo assim também. Cara, tem muita gente que foi e se fudeu, velho. Claro. Tem cara que tá lá morando dentro do carro. Tá fudido. É o que eu não quero pro Jamal. Eu quero que o Jamal conheça o mundo. Por exemplo, ó. Não, mas o jovem pode ir. Todos esses. Não, mas eu quero dizer o seguinte: todos esses que eu tô falando, todos esses meus amigos que foram, mesmo quem foi sem profissão e quem foi com profissão, foi. Mano, cara e coragem. Cara, o Samuel saiu daqui engenheiro. Ele chegou lá trabalhando de engenheiro. A empresa levou ele. Ou seja, ele foi cara e... Mesmo assim, irmão, cara e coragem. São os melhores. Foi ele, a esposa. Eu falei pro Jamal, eu não quero que você conheça o mundo sozinho. Por quê? Por que eu falo isso? Ó? Porque eu agora tô surfando, tá ligado? Eu até outro dia eu não era nem de praia. Você vê como eu não sou de viagem, eu não sou de viagem nem pra praia. Mas você desce pra Guarujá ali, você tá surfando em Guarujá? Toda vez que eu vou pra São Vicente... Eu fico olhando assim, tem o pico ali onde eu gosto de surfar ali do lado do Ilha Porchá. E aí na volta eu fico falando, eu sempre falo pra Cleide assim, eu falo, mano, daria pra gente morar aqui, ó. Quando eu falo aqui, eu não tô falando aqui, São Vicente. Eu falo aqui, ó, nessa rua. Eu moraria nessa rua. Tem isso aqui perto, tem não sei o que perto e tal. Quando eu vou pra Santos, lá perto onde o James montou a cafeteria, tá ligado? Eu fico assim, cara, James, esse pico aqui onde você tá é da hora. É tipo a Vila Mariana com praia. Tá ligado? Que a Vila Mariana tá aqui em cima. É a Vila Mariana com praia. E aí eu falo, mano, eu moraria aqui. Eu moraria aqui. Lá tem escola. Aí eu começo a reparar esses bagulho. Aí eu falo assim, Jamal, quando a gente for viajar, da hora, vou visitar o Vaticano. Da hora, vou visitar o Coliseu. Mas quando eu chegar lá, eu vou perguntar pro James assim, onde é que é a Obra Max aqui? Onde é que seu filho estuda? Onde é que é, se eu precisar, sei lá, uma ótica? Eu nem uso mais óculos, mas eu quero saber onde tem uma ótica. Uhum. Tá ligado? Se eu ficar doente, onde é que eu vou? Entendeu? A minha brisa vai ser essa. Quanto custa morar aqui? Quanto custa morar lá? Quanto custa morar mais pro interior? Quanto custa não sei o quê? Não é a cabeça do caramba, eu preciso ver o Coliseu. Sim. Pô, do caralho, tá ligado? Mas eu acho que pra mim o Coliseu vai ser que nem eu ver o Museu do Ipiranga. Onde eu faço musculação todo dia e vejo os coreanos e os chineses brisar com aquilo ali, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, eu já vou ver mais com essa cabeça. Mas quando eu viajo também, eu acho que é uma coisa que eu me preocupo muito mais também, sabe? Tipo, pegar um carro e rodar na rodovia lá, ver como que é a cidadezinha, como que é o lugar, como que é andar aqui, como que é o supermercado, como que é o açougue. Mas tem vontade de mudar? Cara, assim, eu tenho várias preocupações na minha vida. E a maioria delas é com as pessoas que estão ao meu redor. Meus amigos, meus filhos, minha esposa, o Pedrão. Eu tenho essa preocupação, assim. Então, assim, eu tenho vontade de poder proporcionar algo melhor para essas pessoas. E a hora que eu falo algo melhor, nem é questão de luxo, não. É questão de, tipo, velho... Mas você vê isso ter uma educação de qualidade, ter uma saúde de qualidade, ter uma segurança, velho. Tipo, eu vejo o negão, cara, com o Jamal, velho. Eu acho foda, assim, porque, velho, o Jamal, você vê que o moleque tá virando um homem, bicho. Tá num caminho, assim, muito foda. Eu vi esses dias trocando ideia lá, o moleque já tá namorando, já foi na casa do sogro trocar uma ideia, assim, falei, caralho, velho. Tá dando tudo certo, bicho. Tá no caminho, assim. Você vê que você tá acertando em tudo e é uma parada que é difícil pra tanta gente, velho, sabe? Isso me preocupa demais. Meu filho ia entrar numa presepada e, sei lá, fazer uma maldade com ele e tal. E eu acredito que aqui no Brasil é um lugar que isso pode acontecer de forma mais fácil, sabe? A chance disso acontecer é maior aqui. Em outros lugares, não. Então, eu tenho essa vontade de ir pra um lugar mais seguro por conta disso, pra proteger essas pessoas. Mas você pensa em fazer, tipo,
que nem o pessoal que é milionário e bilionário que mora aqui faz. Que é, tipo, afastar ele completamente do Brasil normal. E tem muita gente que faz isso, né? Tem gente que bota ele, tipo, num super condomínio. A turma de Alphaville é isso. Exato, que é a parada, tipo, eu vivo no Brasil porque, cara, eu nasci aqui, eu conheço pessoas aqui, eu já tô confortável aqui, mas, ó, é o meu Brasil. E esse Brasil, tipo, é o Brasil realmente que, assim, é até mais caro do que morar com um padrão menor. A primeira vez que eu Estados fui em Unidos. Alphaville, eu tive essa impressão. Eu falei, mano, isso aqui não... Eu entrei e saí falando assim, isso aqui não é o Brasil, isso aqui não é o Brasil. Porque se eu voltar pro meu Brasil achando que isso aqui é Brasil, eu vou ficar muito triste. Mas não é, cara. O Alphaville é uma maquiagem, né, velho? Aquilo ali é você maquiar o mundo que você tá vivendo, velho. Não é. Aquilo é o mundo real deles. Eu entendo. É o mundo real Não é o real deles. Cara, não é, velho. O cara vive ali, mano. É a vida dele. Mas ele tá em contato com... Ele tá suscetível a todas as coisas que acontecem na nossa sociedade. Tem maquiagem ali, não. Tem maquiagem ali, não. Mas o filho dele vai sair dali, velho. Então, esse é o lance. O filho dele vai sair. Porque tem escola lá. Vai sair, não tem como você viver trancado num condomínio, sabe? Mas lá, mano, mas lá é o seguinte, Sai, é sair de eles vivem de certa forma num mundo aberto. Então, por exemplo, você tá naquele seu condomínio, certo? No condomínio você pode brincar na rua. Quando eu entrei num condomínio desses, sabe qual foi o meu primeiro espanto? Onde estão os muros e os portões? Não tem. Porque assim, ó, Morumbi tá aqui do lado também, ó. Mansões imensas, cada uma parece um presídio. Né? Cada uma com um muro de 8, 9 metros de altura, tem cada uma. Guarita nas esquinas, né? Então, tipo assim, quando eu entrei num condomínio em Alphaville, meu primeiro espanto foi esse. Não tem muro. Não tem muro, não tem portão, entendeu? O pessoal tá brincando, as crianças estão brincando na rua e tal. E assim, aquilo foi espantoso pra mim. E aí, quando eu saí de lá, e aí o Uber assim mostrou, fui trocando ideia com o Uber, ele mostrou, tá vendo ali, ó, ali é onde os caras estudam. E é outro condomínio. É tipo assim, uma ilha aqui, você sai dessa ilha, você vai pra outra ilha aqui, que depois você vai pra outra ilha aqui, entendeu? Eu não fico puto, é isso que eu quero deixar claro, tá ligado? Eu não gosto de gente que fica puta por causa disso. Eu falo assim, mano, o cara tá naquela condição porque o pai dele se esforçou pra ter aquela condição. Se roubou, não devia estar. Aí é outra história. Aí é outra história. Mas tipo assim, ficar puto porque aquele moleque tá crescendo naquela vida é a mesma coisa que um moleque que mora, por exemplo, lá onde o Rick, vocês precisam trazer o Rick aqui um dia. O Rick, ele mora... Ele ficou famoso porque ele fez um vídeo achando um absurdo que se romantizasse a pobreza. Ele mostra onde ele mora. E aonde o Rick mora é do lado de onde eu morava. Então, tipo assim, ó, tanto que o córrego, que eu sempre fiquei puto de existir aquele córrego, filmei ele diversas vezes e cada ano ele só aumenta mais, esse córrego deságua aonde o Rick mora. Entendeu? É caminho. E aonde o Rick mora, quando chove, aquele córrego alaga e alaga todo o pedaço onde ele tá. E entra água na casa. Ou seja, então, entre aspas, é como se eu morasse num lugar, no mesmo lugar, hein? Estamos falando do mesmo bairro. É como se eu morasse num lugar da hora, meu filho tivesse tendo uma condição da hora, de estar num apartamento ali da hora, de 45 metros quadrados CDHU, e o Rick crescer num lugar onde ele tá vivendo num barraco de madeira, onde toda vez que chove ele não pode dormir. Ou seja, faz sentido o Rick ficar puto com o meu filho? Os dois cresceram no mesmo pico, os dois cresceram no mesmo bairro. Então eu não fico puto porque tem um cara morando, tendo essa vida. O que eu fico puto sempre é o seguinte: é com o burocrata do Estado brasileiro que parece que se esforça para que aquilo aconteça. Que em plena São Paulo, cidade mais rica da América Latina, você tem um esgoto a céu aberto que está cada vez abrindo mais. Entendeu? Isso me deixa puto. Não me deixa puto o moleque, eu entrar num condomínio, me deixa espantado. Falar, caramba, não sabia que tem gente que podia ter esse tipo de vida. Porque o cara do Morumbi não tem. Não tem. Ele não pode empinar pipa na rua. Esse moleque pode. E às vezes o do Morumbi tem mais dinheiro que esse, tá ligado? Mas tipo, sim. É uma utopia que criaram ali. Mas esse tipo de proteção não é eterna. Esse cara do Alphaville, ele não vai ficar ali dentro pra sempre, entendeu? É isso que eu queria falar, assim, tipo... Uma hora ele vai sair, velho. Sabe que hora vai ser? A hora que ele for teletransportado? Não vai. Uma hora esse cara vai na 25. Não vai. Ele vai ser teletransportado. Vai vir pro shopping aqui. Como é que é o nome do shopping aqui do lado? Ele vai ser teletransportado num carro blindado até aqui. Exatamente. Aqui, como é que é o nome? Faria Lima. Ele vai vir nesse shopping. Eu quero comprar uma camiseta. Ele não vai comprar. Ele vive igual um influenciador. Sim, literalmente. O Alessandro é um dos poucos influenciadores que tem o tamanho que tem, anda de metrô.
Entendeu? A maioria, filho, passou de 500 mil seguidores, o cara tá andando com o carro todo filmado aí, com os vídeos sempre abertos, não anda em lugar público, só acho que ele nunca vai ter contato com a realidade. Nunca vai ter. Não, ele vai ter contato com a realidade. A realidade é outra. Que o Brasil, como eu sempre digo, o Brasil é um país de vários Brasis. Tá certo o plural? Certíssimo. O Brasil é um país de vários Brasis. Esse é o problema. Então, que nem eu dei o exemplo agora do Rick, tá ligado? A gente morava no mesmo bairro, Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. A gente não, que ele ainda tá lá. Extremo leste de São Paulo. O córrego que passava do lado do CDHU, entendeu? Qual que era a reclamação do Alessandro? Que aquele córrego não era encanado e que os caras faziam brinquedinho de criança do lado do córrego. Eu sempre fiquei puto com aquilo. Sim. Ah, mas a benfeitoria da prefeitura é fazer o quê? Uma ponte. Pra você poder atravessar o córrego. Porque quando eu mudei pra lá, sabe como era? Os caras derrubavam 2 árvores, jogavam os troncos lá em cima, faziam as ripas e ponte. Você tem uma ponte. Aquele córrego, ele continua e vai pra onde o Rick mora. O Rick mora em Cidade Tiradentes, numa casa do tamanho desse estúdio aqui, aonde se chover, ele tem que puxar as coisas pra cima. No córrego que eu caguei, minha merda foi pra aquele córrego e vai desaguar lá no Rick. Mas uma coisa que pra mim é foda, entendeu? Isso é uma parada foda, é que o Rick muito provavelmente tem uma visão um pouco mais de direita do mundo. Tem. E esse cara, que ele cresceu no Alphaville, como ele nunca viu essa noção, vai ter uma visão de esquerda. Por quê? Porque o contato dele com essa realidade vai ser por outra pessoa. Geralmente por um comunista que vai dizer pra ele, pô, existe pobreza no mundo. Vai ser por um vídeo de um africano passando fome. E ele vai ter essa noção de, meu Deus, eu tenho uma dívida com o mundo. Ele não tem dívida nenhuma com o mundo. Ninguém tem uma dívida. Você não tem uma dívida com o mundo. Ninguém tem uma dívida com o mundo. Ninguém. Não tem nada o que você possa fazer que não seja caridade e não seja algo que possa, de alguma forma, suplantar algo que você tenha feito. Se o seu pai tem dinheiro ou não tem, cara, e eu vi muito essa realidade comigo. A minha mãe, a médica. Médica ganhou bem. Minha mãe colocou na cabeça dela, vou me mudar comunista. Foi parte do PCdoB. Minha mãe colocou na cabeça, vou mudar pra favela. Conheceu meu pai. Meu pai... sua mãe já foi ricaça pra favela? Minha mãe foi... Ela queria entender a realidade. Mas o que acontece? Meu pai... Ela meteu o Bolos. Já ouviu falar da... Já ouviu falar da favela do Sapo? Essa é a falsa esquerda, meu irmão. Essa é a já falsa ouviu esquerda. falar O que não falta aqui em São Paulo é a favela do Sapo. Então, a favela do Sapo lá, lá no Rio tem a favela do Sapo, que foi onde surgiu o Comando Vermelho. Meu pai morava lá e ele teve uma vida muito difícil. Por quê? O pai dele, português, se matou muito cedo. Porque achava que minha avó estava traindo ele. Ele cresceu uma vida que ele usou cocaína mais cedo, ele viveu uma vida de merda. Passou 10 anos usando cocaína, passou 10 anos fazendo atravessamento como piloto de fuga no lugar. Assim, ele viveu uma vida de merda antes de conhecer minha mãe. Ele tava uma vida de merda. E ele ganhou alguma experiência com ótica, sempre trabalhou com ótica. Então agora tá usando óculos do meu pai, que foda. Mas ele sempre ganhou uma vida assim, trabalhando em oficina e fazendo os bicos aqui e ali. O que aconteceu? Minha mãe foi pra lá, com dinheiro. Minha mãe com um padrão de vida muito bom. Meu pai, pobre. Hoje meu pai tá na pobreza de novo, tá na merda. Mas ele foi tomando decisões, e eu fui entendendo isso. Meu pai, em determinado momento, ele teve a oportunidade de se formar em engenharia. Minha mãe pagou pra ele 5 anos de engenharia. Nos últimos 3 anos, meu pai acabou conhecendo outra mulher. Minha mãe disse, eu pago pra você os 2 anos. Mesmo você se separando de mim. Prefiro não ir. Por quê? Porque ele tinha orgulho. O orgulho é uma merda. O orgulho é uma mulher ingrata. Minha mãe foi vendo a situação lá da favela. Minha mãe ajudava. Dava um dinheiro aqui, dava um dinheiro ali. O que essa pessoa tava fazendo na semana seguinte? Tava no churrasco. Tava numa situação claramente que não é compatível com a situação dela. E ela foi vendo, cara, a minha mãe... Hoje, não é que ela odeie pobre. Essa é uma expressão forte, odiar pobre. Mas ela entende que você só pode ser pobre escolhendo a pobreza. Não adianta ajudar alguém que tenha uma forma de pensar o mundo. Eu nem digo uma mentalidade, mas uma forma de pensar o mundo que é a forma de eu tenho o direito de alguma coisa que o mundo ainda não me deu. Eu falo que essas pessoas são as pessoas que desistiram.
Por exemplo, o Rick. Vamos pegar o exemplo do Rick já de novo. tentou. Mas por que o Rick tem que desistir, cara? Ele não conhece, ele conhece a gente agora, ele não tem que desistir. Ele é exatamente o contrário. Ele não desiste de sair de lá. Ele não desiste. O Rick é sinistro. Você troca ideia com ele assim, tipo assim, ele ainda fala assim, ele fala... Tanto que quando ele mostrou a casa dele, eu reagi a esse vídeo, e a casa dele é toda arrumadinha, toda bonitinha e tal, não sei o quê. Aí eu dei pause no vídeo e falei assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, ó, que muita gente vai olhar esse vídeo do Rick e vai pensar assim, ó lá, ó, tá vendo? O cara tá esforçado, tem orgulho, não sei o quê. Eu falei, ó, toda